Na noite de 10 de setembro de 2001, Sneha Philip desapareceu em Nova York sem deixar rastros. Teria ela sido vítima de um crime? Elaborado um plano secreto de fuga? Ou será que a Sneha foi vítima dos atentados de 11 de setembro? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu senti muita saudade de vocês. Desde 2025 que vocês não escutam a minha voz, então eu tenho certeza que vocês sentiram minha falta também, certo? Vocês devem lembrar que eu estava focada em casos de outros países, né, nesses últimos meses antes do nosso recesso. Mas nesse primeiro episódio de 2026, a gente não só vai voltar para os Estados Unidos, como a gente vai americanizar geral, entendeu? America, fuck yeah. A gente vai para Nova York no 11 de setembro. E é o caso da Sneha Philip, que foi muito pedido por vocês, então aproveitem. O que você achou dessa ideia, Alexandre? Acho bom, eu gostava da sua sequência ininterrupta de não Estados Unidos. Mas a gente faz isso de novo depois, a gente vai intercalando, né? Sim, mas vamos ver o que tem aí no 11 de setembro. Mas eu queria comentar algo que eu já comentei com os apoiadores no passado, que é, nos 2 últimos meses, mais ou menos, a gente foi agraciado pelo algoritmo do Instagram, que resolveu, por conta própria, dobrar o número dos nossos seguidores. Praticamente dobrar, né? Então, nos últimos 2 meses, a gente foi, sei lá, de 12 mil... para 21 mil e pouco. E a gente tá com 21 mil e pouco. O que é legal, o que é bacana, mas aconteceu algo engraçado, que é o seguinte, a gente, o Detetive do Sofá, ele sempre cresceu devagarzinho, linearmente. E todo mundo que conhece o Detetive do Sofá meio que já conhece, sabendo que é um podcast e tal, é boca a boca, esse tipo de crescimento devagarzinho que a gente sempre teve e sempre foi previsível. E aí veio o Instagram, e do nada deu a louca e resolveu empurrar uma publicação para 1 zilhão de pessoas. E foi a publicação da Lin Huijin. Das fotos da Lin Huijin. Porque às vezes eu esqueço de falar isso aqui no episódio, mas toda semana, uns 3 dias mais ou menos depois que eu lanço o episódio, que vocês escutam o episódio aqui, eu vou lá no Instagram e eu publico as fotos, né, complementares relacionadas ao episódio. Então, foto inclusive, da vítima, foto do suspeito, foto do local, coisas assim. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, @Detetive do Sofá, porque você vai poder ver as fotos de todos os casos. E aparentemente tá todo mundo seguindo porque a gente dobrou o número. Mas eu só queria apontar uma curiosidade, que é o seguinte, como eu falei, isso é bom, mas eu quero ver se é bonzão mesmo. Porque o Instagram, ele empurrou essa publicação para várias pessoas que não eram nossos seguidores, que eu acho que sequer compreenderam que é um podcast. Que isso é um podcast, entendeu? Porque o post da Lin Huijin, ele mais ou menos ali, as fotos, tá mais ou menos contando o caso ali, faltando detalhes absurdos, porque lembrando... tá mostrando, né, ela as imagens da câmera de segurança dela no elevador com a filha, porque é o caso daquela mulher que desapareceu num prédio em Taiwan. Sim, contando que ela largou 2 filhos pra trás e tava com a filha pequena, e desapareceu no elevador, e subiu no prédio, e pode ter se descido pelo subsolo. Então dá pra ver, inclusive, nos comentários, as pessoas que só receberam aquela publicação sem contexto, sem detalhes, sem entender que aquilo se trata de imagens ilustrativas do episódio. Ilustrativas, mas são as fotos reais, né, do caso. Mas, apesar do nosso número de seguidores ter quase dobrado,
eu não sei se necessariamente os nossos ouvintes dobraram. Com certeza não dobraram, Não. né? E aí, como eu falei, isso aconteceu no post da Lil Redin, não aconteceu com o post seguinte, que era de um cara... do Sherlock. Sherlockiano. Sim. Mas aconteceu com o episódio seguinte, que era da Rebeca. Sim. E com a retrospectiva. E, pra minha surpresa, aconteceu com o post da retrospectiva. E aí, ouvintes, imagina a pessoa que recebe um post da retrospectiva... 5 casos diferentes. 5 casos diferentes, a quantidade de comentário que tem no Instagram. Isso tá confuso, eu não entendi nada, que bagunça, que não sei o que. Quem é essa Sheila Fox? Por que a foto dela tá aí? Mas, como eu falei, o Instagram, ele ofereceu para várias pessoas que não eram nossos seguidores esses posts, e essas pessoas não necessariamente sequer deixam o Instagram. Tem gente que a internet é o Instagram. Elas não vão sair para procurar um vídeo no YouTube, o que dirá um episódio de podcast só de áudio. Então, por que eu tô falando isso tudo? Por quê? Eu também quero saber. Porque eu quero saber se tem algum ouvinte aqui, novo, que achou, ou que foi além, que não viu só aquele post de imagens e sacou que, caraca, isso aqui tem um podcast, eu vou procurar mais detalhes. Não ficou só naquilo, gente, eu não tô entendendo, como ela subiu e depois desceu? Entendeu? A pessoa realmente veio aqui e procurou saber. E começou a escutar. Começou a escutar, tá no episódio mais recente. Entendeu? Se é um dos nossos milhares... Se você chegou nessa leva de novembro, final de novembro, dezembro, manda o seu comentário aqui. Comenta e fala, no Spotify. Olha... Eu sou uma das pessoas que descobri agora pelo Instagram. Cheguei agora! Sou do Instagram. Então, avisa aí. Se você desbravou mais, você não ficou só no Instagram, preso no Instagram e deu scroll pra... Não entendi nada desse post. As pessoas da retrospectiva, os comentários da retrospectiva. Tá muito engraçado. É muito engraçado. E essa altura, tipo, não tem como consertar. Não adianta a gente mudar a legenda, não adianta a gente responder o comentário, porque logo depois vem a mesma coisa. Mas ok, encerrei esse assunto. Ok. Me conta agora o que aconteceu com a Sneha Philip. Sneha Ann Philip nasceu em 7 de outubro de 69, em Kerala, no sul da Índia. Ela era filha de Ansu e do médico Kochel Philip. A Sneha era a filha do meio do casal e tinha um irmão mais velho chamado Ashwin e um irmão mais novo chamado John. Quando ela ainda era criança, a família se mudou para o interior do estado de Nova York, após o seu pai obter um visto por meio de um programa voltado a médicos estrangeiros. É uma espécie de loteria que tem na Índia, entendeu? Se você fosse um dos médicos sorteados, aí você pode ir para os Estados Unidos e trabalhar lá e tal. A família se estabeleceu primeiro na região de Albany e mais tarde em Hopewell Junction, um pequeno povoado no condado de Dutchess. Criada nos Estados Unidos, a Sneha cresceu cercada por uma educação rigorosa e multicultural. Inteligente e determinada, ela falava 5 idiomas e demonstrava desde cedo interesse tanto pelas ciências quanto pelas artes. A Sneha amava pintar, era sensível, idealista e muito ligada à família. Seguindo os passos do pai, ela decidiu cursar medicina. A Sneha se formou na Universidade Johns Hopkins em 91 e no ano de 95 ingressou na Escola de Medicina de Chicago. Foi lá que ela conheceu o Ron Lieberman, um estudante um ano mais novo, natural de Los Angeles e criado numa família judia. Os dois logo se aproximaram, não apenas por causa da medicina, mas também por interesses criativos. O Ron era músico e a Sneha nutria uma paixão profunda pela pintura. Como ela estava um ano à frente do Ron no curso de medicina, a Sneha decidiu tirar um ano sabático para viajar pela Itália e se dedicar à arte, o que permitiu que ambos se formassem juntos em 99. Após a formatura, eles se mudaram para a cidade de Nova York, onde conquistaram residências médicas de prestígio. O Ron iniciou a sua residência no Jacobi Medical Center, no Bronx,
enquanto a Sneha foi designada para o Cabrini Medical Center, próximo ao pequeno apartamento que os dois dividiam no East Village. Apesar das longas e exaustivas jornadas de trabalho, o casal estava satisfeito. Além de viverem perto de restaurantes, clubes de jazz e da vida cultural que eles apreciavam, a Sneha tinha o conforto de estar próxima dos pais e do John, o seu irmão mais novo. Em maio de 2000, a Sneha e o Ron se casaram numa cerimônia realizada no condado de Dutchess, que mesclou tradições judaicas e cristãs sírias de São Tomé. Durante o ritual, o Ron colocou no pescoço da noiva um minu, que é um pingente tradicional malayala de ouro em forma de lágrima com um diamante incrustado, e foi um presente oferecido pela mãe da Sneha. Pouco depois do casamento, o casal se mudou para um apartamento maior, em Battery Park City, no número 225 da Rector Place, a poucos quarteirões do World Trade Center. Naquele momento, a Sneha era residente do 2º ano de medicina interna e o Ron atuava como médico de emergência. Juntos, eles estavam construindo uma vida marcada por dedicação profissional, sensibilidade artística e planos para o futuro. Dia 10 de setembro de 2001, aparentemente era um dia de folga para Sneha. Nesse dia, ela e o Ron tomaram café da manhã juntos por volta das 10 horas. A Sneha pretendia passar o dia em casa, limpando o apartamento, já que eles receberiam uma prima dela para jantar 2 dias depois. Sozinha no apartamento, a Sneha cuidou de tarefas domésticas e replantou algumas orquídeas. Por volta das 14 horas, ela iniciou uma longa conversa com a mãe, Ansu, por mensagem instantânea. Naquela época era o MSN. Durante cerca de 2 horas, elas falaram sobre assuntos cotidianos, sobre a noite divertida que a Sneha e o Ron haviam passado no domingo e sobre planos para a semana seguinte. Em determinado momento, a Sneha mencionou que ela gostaria de conhecer o restaurante Windows on the World, no topo da Torre Norte do World Trade Center, onde uma amiga dela se casaria na primavera seguinte. Por volta das 16 horas, a Sneha encerrou a conversa com a mãe. Mais tarde, imagens das câmeras de segurança do prédio onde ela morava mostraram a Sneha deixando o local às 17h15, usando um vestido marrom de manga curta e sandália. Antes de ir às compras, ela deixou algumas roupas numa lavanderia do bairro. Em seguida, a Sneha foi até uma das suas lojas favoritas, a Century 21, localizada a poucos passos do seu prédio e muito próxima às Torres Gêmeas. Usando o cartão American Express do casal, ela gastou cerca de $550 em lingerie, um vestido, meia calça e roupa de cama. Em seguida, a Sneha desceu até a seção de calçados, que ficava numa entrada separada, onde ela comprou 3 pares de sapatos. Pouco depois, entre 19h20 e 19h30, ela saiu da Century 21 carregando 2 grandes sacolas de compras. Naquela noite, fortes tempestades atingiam Nova York, com chuva intensa e ventos causados pela aproximação distante do furacão Erin. O porteiro do prédio da Sneha encerrou seu turno às 23 horas, sem vê-la retornar. Pouco depois, por volta das 23h15, o Ron Lieberman chegou ao apartamento do casal e percebeu que a esposa não estava em casa. Ele não ficou particularmente preocupado. Aparentemente, a Sneha tinha o hábito de passar a noite na casa do irmão ou de um primo, quando o Ron trabalhava até tarde, porque ela se sentia desconfortável ficando sozinha no apartamento. Embora o casal discutisse com frequência por ela não avisar quando ela não voltaria para casa,
aquela situação não lhe pareceu incomum. O Ron foi dormir, já que ele precisava acordar cedo no dia seguinte para uma reunião de trabalho. Mais tarde, investigações revelariam que, às 4 da manhã do dia 11 de setembro, uma ligação foi feita do telefone fixo do apartamento para o celular do Ron. Ele não se lembrava de ter feito a chamada, mas acreditava que poderia ter despertado brevemente e ligado para verificar o correio de voz, caso a Sneha tivesse deixado alguma mensagem. A ligação jamais foi explicada. E sim, naquela época era comum usar o telefone fixo para checar a caixa postal do celular, porque os minutos de ligações eram limitados, caríssimos, e ninguém queria gastar os seus preciosos minutos checando a caixa postal, né? Eu já ia perguntar. Como as coisas eram diferentes. Hoje em dia, ninguém nem liga para ninguém, muito menos deixa recado na caixa postal. Na manhã seguinte, por volta das 6h30, o Ron acordou para ir trabalhar. A Sneha ainda não havia retornado, mas isso também não o alarmou. Segundo ele, era comum que a esposa chegasse entre 7 e 9 da manhã, depois de passar a noite fora. Meio irritado por ela não ter ligado ou deixado um recado, mas não exatamente preocupado, o Ron saiu de casa para participar de uma reunião no Bronx. Pouco depois das 8 horas, enquanto ainda estava fora, o Ron tomaria conhecimento de que algo grave havia ocorrido no sul de Manhattan. Antes que ele pudesse questionar seriamente a ausência da esposa ou sequer imaginar que a Sneha tivesse desaparecida, os acontecimentos daquela manhã mudariam tudo. A Sneha Philip desapareceu na noite de 10 de setembro de 2001, poucas horas antes dos ataques terroristas que mudariam Nova York e o mundo para sempre. Na manhã seguinte, 11 de setembro de 2001, 19 terroristas colocaram em prática um plano coordenado para sequestrar 4 aviões comerciais norte-americanos e lançá-los contra alvos simbólicos dos Estados Unidos. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99, matando instantaneamente todos a bordo e dezenas de pessoas no edifício, além de deixar centenas presas acima do impacto. 17 minutos depois, às 9h03, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul, entre os andares 77 e 85, provocando destruição semelhante. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines foi lançado contra o lado oeste do Pentágono, na Virgínia, matando 184 pessoas. Enquanto isso, os passageiros do voo 93 da United reagiram contra os sequestradores, impedindo que o avião alcançasse o seu provável alvo, que era a Casa Branca. A aeronave caiu às 10h03 em um campo em Shanksville, na Pensilvânia, matando todos a bordo. Às 9h58, a Torre Sul desabou em cerca de 10 segundos, mergulhando Manhattan em uma nuvem densa de poeira e destroços. E às 10h28, a Torre Norte também veio abaixo. Mais de 2.700 pessoas morreram apenas no complexo do World Trade Center. Décadas depois, milhares de fragmentos humanos ainda aguardam identificação e centenas de famílias permanecem num doloroso limbo, sem confirmação definitiva do destino dos seus entes queridos. Quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte do World Trade Center, às 8h46 da manhã de 11 de setembro, o Ron Lieberman estava no trabalho, na zona norte de Manhattan, participando de uma reunião. Ao perceber uma comoção e ver os colegas reunidos em torno de uma televisão, ele entendeu que algo grave estava acontecendo.
Preocupado, o Ron ligou repetidas vezes para o telefone fixo de casa, mas ninguém atendeu. Ele também passou a ligar para os familiares e amigos da Sneha na esperança de que ela tivesse passado a noite com algum deles, mas ninguém tinha falado com ela e as linhas telefônicas logo ficaram instáveis e em seguida caíram completamente. Todo mundo ligando ao mesmo tempo. Sim. O Ron tentou retornar ao sul de Manhattan. A cidade, porém, estava mergulhada no caos. O metrô tinha sido fechado, o tráfego de veículos era severamente restrito e o acesso à região sul estava bloqueado. Vestindo o uniforme médico, o Ron conseguiu carona numa ambulância que seguia em direção ao centro da cidade por volta das 15 horas. Uma viagem que normalmente levaria cerca de 25 minutos se estendeu por mais de 6 horas, em meio a multidões que tentavam desesperadamente fugir da área atingida. Ele pegou carona tentando voltar para casa. Isso. Para chegar lá, ele morava quase um quarteirão de distância, mais ou menos, do World Trade Center. Eita. Era muito, muito perto. Então, se ele quisesse voltar para casa, ele ia ter que dar um jeito dele. E ele foi para a ambulância, mas demorou 6 horas para chegar. Por volta das 21 horas, o Ron conseguiu chegar até a região próxima ao seu prédio. Usando as suas credenciais médicas, ele atravessou alguns pontos de controle, mas encontrou o edifício em que morava totalmente evacuado. As portas estavam trancadas com correntes e cadeados e a eletricidade havia sido cortada, impedindo qualquer acesso. Um vizinho com quem ele conseguiu se comunicar lhe disse que a Sneha não tinha sido vista. Impossibilitado de entrar em casa, o Ron seguiu até o Marco Zero e passou algumas horas auxiliando como voluntário nos esforços de resgate. Exausto e angustiado, ele acabou indo para a casa de um amigo no West Village por volta das 2 da manhã. No dia seguinte, o Ron retornou ao prédio e finalmente conseguiu entrar em seu apartamento. O cenário era perturbador. Uma janela tinha sido deixada aberta e o interior do apartamento estava coberto por uma espessa camada de poeira, cinzas e pequenos destroços vindos do colapso das torres. Um fragmento de um dos aviões havia atingido o apartamento do vizinho. Apesar disso, o apartamento do Ron e da Sneha não apresentava sinais de entrada humana após os ataques. As únicas pegadas visíveis na poeira eram as dos gatos do casal, Figa e Kali, o que indicava que a Sneha não havia retornado após o desabamento. Suas sacolas de compras da Century 21 não estavam no local. Também não estavam a sua bolsa, chaves ou documentos pessoais. Em contrapartida, itens importantes permaneceram no local, como o passaporte, a carteira de motorista, cartões de crédito, exceto o que ela havia usado na noite anterior, e os seus óculos, já que a Sneha estava usando lentes de contato quando saiu. Diante disso, o Ron registrou oficialmente o desaparecimento da esposa. No entanto, naquele dia, Nova York estava lidando com uma tragédia sem precedentes. Mais de 9.000 pessoas foram inicialmente dadas como desaparecidas após os ataques de 11 de setembro, e a Sneha Philip foi rapidamente incluída na lista de vítimas presumidas. Como tantas outras famílias desesperadas, os parentes da Sneha espalharam cartazes por toda a cidade na tentativa de encontrá-la. Mas o seu caso tinha uma particularidade. O desaparecimento dela não estava diretamente ligado aos atentados de 11 de setembro. Quando o Ron tentou chamar a atenção da mídia, ele foi rapidamente descartado ao descobrirem que ele não via a esposa desde o dia 10. Diante disso, ele entrou em contato com um dos irmãos da Sneha, o John, pedindo que ele falasse com os repórteres, mas omitisse alguns detalhes, especialmente o fato de que a Sneha já estava desaparecida antes dos ataques. A mídia só estava querendo saber de quem tinha sumido naquele dia. Só queria falar do 11 de setembro. Uhum. Se você vai falar do desaparecimento de alguém
um dia antes ou um dia depois, isso não interessa, entendeu? Tudo, a cobertura inteira da TV do mundo inteiro era só 11 de setembro. O John, porém, foi além da omissão. Em vez de apenas suavizar a história, ele decidiu inventar uma versão completamente diferente. O John disse para os jornalistas que ele havia falado com a Sneha na manhã do dia 11 e que ela estava ajudando as vítimas no World Trade Center. Segundo John, a Sneha teria dito para ele ao telefone: "Eu não posso ir embora. Há pessoas feridas, eu preciso ajudar essas pessoas." E ainda, de acordo com o John, aquelas teriam sido as últimas palavras da sua irmã. Claro que essa história chamou imediatamente a atenção da mídia e transformou a Sneha em uma figura heróica. No entanto, mais tarde, o John admitiu que tudo tinha sido inventado. Na realidade, ele não falava com a irmã há 2 semanas porque os dois estavam brigados. Mas, naquele ponto, essa narrativa já tinha se espalhado e ganhado força. A versão até parecia plausível. A Sneha era médica, morava a poucos quarteirões do World Trade Center e tinha vocação para ajudar. Ainda assim, nenhuma testemunha jamais confirmou tê-la visto no local dos ataques. Mesmo sem provas e sem qualquer pista concreta do seu paradeiro, a Sneha passou a ser considerada uma das vítimas presumidas do 11 de setembro. E, aos poucos, a própria família dela começou a acreditar que ela poderia ter morrido enquanto tentava socorrer os feridos. Uma verdadeira heroína tentando salvar vidas em um dos dias mais sombrios da história dos Estados Unidos. Como os detetives da polícia inicialmente não pareciam ajudar o Ron e presumiam que a Sneha tinha morrido nos ataques, ele decidiu contratar um investigador particular, chamado Ken Gallant. Durante a investigação, o Ken encontrou 2 evidências que sugeriam que a Sneha poderia ter retornado ao prédio onde morava na madrugada do dia 11, antes dos ataques acontecerem. A primeira evidência foi aquela ligação feita do telefone residencial para o celular do Ron, que, como vocês já sabem, o Ron disse depois que poderia ter sido ele mesmo que ligou para checar a caixa postal. A segunda evidência, e mais intrigante, foi uma gravação das câmeras de segurança do saguão do prédio onde o casal morava. As imagens registradas às 8h43, apenas 3 minutos antes do voo 11 da American Airlines atingir a Torre Norte, mostravam uma mulher entrando no saguão, esperando perto do elevador por 1 ou 2 minutos e, em seguida, saindo do prédio. Assim, ela estava chegando no saguão, mas ela não estava vindo de fora, entendeu? Era como se ela estivesse saindo do elevador ou descendo a escada. Estava chegando por dentro, exatamente. E aí depois ela fica ali um tempinho e ela sai. Para fora. Devido ao forte reflexo da luz do sol, a mulher aparece apenas em silhueta. Ainda assim, o corte de cabelo, o vestido e até os trejeitos eram semelhantes aos da Sneha, como visto nas imagens da loja Century 21 na noite anterior. A família acreditava que se tratava dela. O Ron, porém, nunca conseguiu confirmar com certeza. Um investigador do Departamento de Polícia de Nova York, o detetive Stark, por outro lado, acreditava que a mulher nas imagens era sim a Sneha. O detalhe que levantava dúvidas era o fato dela não estar carregando as sacolas de compras feitas na noite anterior. Mas como ela estava, vindo de dentro do prédio, chegando no saguão, talvez ela já tivesse guardado ou descartado as sacolas. Como o departamento de polícia estava sobrecarregado com os ataques, o Ron passou a liderar grande parte da busca por conta própria. Ele manteve o cartão American Express da Sneha ativo, espalhou cartazes de pessoa desaparecida por Nova York e contou com a ajuda de amigos e familiares.
5 dias após os atentados, uma funcionária da Century 21 entrou em contato com o Ron depois de ver um desses cartazes. Ela reconheceu a Sneha como uma cliente frequente e afirmou tê-la visto na noite de 10 de setembro, acompanhada por outra mulher, que a Sneha teria apresentado como uma amiga. Essa atendente trabalhava no setor de calçados da loja. E as imagens que a gente possui da Sneha são dela na parte de cima, que é onde tinha as roupas e coisas de casa, onde ela fez as compras dela. Mas depois ela tinha que sair da loja e entrar pelo outro lado, na parte de calçados. E no setor de calçados, exatamente, não tinha câmera de segurança, tá? Só para constar. Essa mulher foi descrita pela vendedora como sendo de baixa estatura, cabelo preto curto, possivelmente de ascendência indiana e com cerca de 30 anos, mas a sua identidade nunca foi descoberta. Ao revisar as imagens das câmeras de segurança da loja, o Ron encontrou, sim, as imagens da Sneha comprando as roupas e carregando 2 grandes sacolas. Em algumas imagens, ela aparece sozinha. Em outras, há uma mulher próxima à Sneha, mas não é possível confirmar se elas estavam juntas. Nenhum amigo ou parente dela reconheceu essa mulher. Curiosamente, as sacolas de compras nunca foram encontradas no apartamento do casal, sugerindo que a Sneha realmente pode não ter voltado para casa naquela noite. O seu cartão de crédito também nunca mais foi usado e as suas contas bancárias permaneceram intactas. Inicialmente, o Ken Gallant, um investigador particular, considerou a possibilidade da Sneha ter usado o caos dos ataques para fugir dos seus problemas pessoais e começar uma nova vida com outra identidade. Mas o disco rígido do seu computador não revelou qualquer indício de planejamento, contatos suspeitos ou intenções de desaparecer. Além disso, a Sneha havia deixado para trás os seus óculos, e ninguém que está usando lente e quer desaparecer vai deixar os óculos para trás. Se eu não me engano, até o Brian Schaefer O óculos dele sumiu, arrombaram e levaram óculos. Pois é. E além dos óculos, também ficaram para trás o passaporte, a carteira de motorista, cartões de crédito, dinheiro. Diante da ausência de evidências alternativas, o investigador particular, o Ken, e o Ron Lieberman passaram a considerar a possibilidade da Sneha ter dormido na casa da mulher desconhecida, com quem ela supostamente estava na loja, ou até ter dormido em um hotel. Se esse fosse o caso, a Sneha poderia estar retornando para casa justamente no momento em que ocorreram os ataques ao World Trade Center. E, movida pela vocação médica, correu para ajudar as vítimas. O Departamento de Polícia de Nova York levou algum tempo para iniciar formalmente a investigação do desaparecimento da Sneha em meio ao caos provocado pelos ataques. Mas, quando finalmente o fez, os investigadores passaram a analisar com atenção a vida dela antes dos atentados. E o que eles encontraram levantou sérias dúvidas sobre a versão heróica que havia se consolidado. O que você espera encontrar, Alexandre? Que a mulher estava de saco cheio de ser médica e queria ser artista. Será? Naquele período, os investigadores já lidavam com inúmeros casos de fraude envolvendo pessoas inicialmente listadas como vítimas do 11 de setembro, o que os tornou mais cautelosos. Diante disso, eles passaram a considerar cenários mais sombrios e a questionar a teoria defendida pelo Ron Lieberman. Embora o próprio Ron tivesse sido descartado como suspeito, os detalhes descobertos sobre a vida da Sneha indicavam que a verdade por trás do seu desaparecimento poderia ser muito mais complexa do que se imaginava. Em maio de 2001, o Cabrini Medical Center, onde a Sneha fazia residência, decidiu não renovar o seu contrato.
O hospital alegou atrasos frequentes e problemas relacionados ao consumo de álcool como justificativa para a demissão. A Sneha ficou profundamente abalada com a decisão. Pouco depois, no mês seguinte, ela saiu para um bar com outros funcionários do hospital. Naquela noite, a Sneha afirmou que um colega médico a seguiu até o banheiro, tocou nela de forma inapropriada e tentou beijá-la. Ela registrou uma queixa na polícia de Nova York. Mas esse boletim de ocorrência descreve uma versão bem diferente dos acontecimentos. Segundo o relatório, na noite em que a agressão sexual teria acontecido, a Sneha foi até o apartamento desse médico, sentou no sofá e se recusou a sair. Ela também teria ligado repetidas vezes para a esposa dele, mesmo após pedidos para que ela parasse. E dias depois, ainda segundo a polícia, a Sneha teria sido verbalmente agressiva com o médico. O que eu compreendo, eu também seria verbalmente agressiva com alguém que tentou me assediar. Mas ir para casa dele e ficar ligando para a mulher dele, 5 dias após o suposto incidente, a Sneha retirou a acusação de agressão sexual. O promotor, então, arquivou a denúncia contra o médico e passou a acusar a Sneha de delitos menores, incluindo invasão de propriedade, assédio e falsa comunicação de crime. Ela chegou a ser presa e passou uma noite na cadeia. O marido dela sabia disso? Sabia. Mesmo após esse episódio, a Sneha conseguiu uma nova residência médica no St. Vincent's Medical Center, em Staten Island. Porém, os problemas continuaram. Como parte das condições da sua contratação, ela deveria comparecer a sessões com um conselheiro especializado em abuso de substâncias. Mas a Sneha faltou às sessões, e por isso ela foi suspensa e transferida para funções administrativas. Na manhã de 10 de setembro de 2001, o dia em que ela desapareceu, a Sneha compareceu ao tribunal para responder às acusações relacionadas ao caso do bar. Ela se declarou inocente dos crimes de assédio e falsa comunicação de ocorrência e o processo foi adiado. Ela teria que comparecer a uma outra audiência num futuro próximo. De acordo com um relatório policial posterior, a Sneha e o seu marido Ron, que a acompanhou no tribunal, teriam discutido acaloradamente no tribunal sobre os seus problemas pessoais e as saídas noturnas da Sneha. Após a discussão, ela teria saído sozinha enquanto Ron foi trabalhar. No entanto, o advogado da Sneha, que estava presente, afirmou não se lembrar de nenhum confronto, nenhuma discussão desse tipo entre o casal. Naquele momento, a vida da Sneha estava longe de ser estável. O seu contrato em um hospital havia sido encerrado. Ela foi suspensa em outro, enfrentava acusações criminais e lidava com questionamentos sobre o seu comportamento profissional e pessoal. Após a sua demissão do Hospital Cabrini, a Sneha passou a frequentar com regularidade bares gays e lésbicos da cidade, alguns conhecidos por atrair um público problemático, que gostava de brigar, arrumar confusão e tal. O casamento com o Ron atravessava uma fase difícil. Registros judiciais indicavam problemas conjugais associados ao fato da Sneha frequentemente passar a noite fora, sem avisar o marido sobre onde estava ou com quem ela estava. Os documentos mencionavam que ela costumava ir a bares como o Meow Mix, Henrietta Hudson e Julie's Lounge, onde ela conhecia mulheres e, em algumas ocasiões, ia para casa com elas, para a casa dessas mulheres, né? Ela não levava as mulheres para a casa dela. A polícia também fez referências a possíveis episódios de depressão e abuso de substâncias, embora essas alegações nunca tenham sido totalmente comprovadas. Uma das acusações mais delicadas surgiu em um boletim de ocorrência. O John, o irmão mais novo da Sneha,
disse inicialmente que a última vez em que ele viu a irmã foi depois de uma grande briga que os dois tiveram, porque ele flagrou a Sneha fazendo sexo com a namorada dele, a Urânia, no sofá da casa dele. A namorada do irmão. O John tinha saído para comprar bebidas e ele teria deixado a Sneha e a Urânia juntas em casa. Elas eram amigas, estavam sempre conversando, sempre juntas. E quando ele voltou, ele foi surpreendido pela cena que encontrou no sofá. Rolou um barraco, um vizinho chegou a chamar a polícia e por isso a Sneha e o John não estavam se falando na época em que ela desapareceu. Os investigadores do Departamento de Polícia de Nova York passaram a trabalhar com a hipótese de que a Sneha levava uma vida dupla. Para eles, havia indícios de conflitos conjugais, possíveis relacionamentos extraconjugais e um estilo de vida que poderia ter contribuído para o seu afastamento de casa. Esses relatos, embora inconclusivos, acabaram moldando uma narrativa controversa, a de que a Sneha enfrentava uma fase emocionalmente instável, marcada por dificuldades no trabalho, tensões no casamento, consumo de álcool e uma vida social intensa, fatores que, na visão de alguns investigadores, poderiam explicar um desaparecimento voluntário ou até algo mais grave, mas sem relação direta com os ataques de 11 de setembro. Era isso que você esperava? Com certeza não. E é engraçado, né, que na versão oficial dos acontecimentos, pelo menos lá no início, o Ron só falou que naquele dia eles tomaram café, no dia 10, eles tomaram café da manhã. Ele foi pro trabalho, a Sneha tinha o dia de folga e ia ficar em casa. Ele não mencionou nunca O tribunal. o tribunal. E ele devia saber que os investigadores iam ficar sabendo disso, porque afinal é um tribunal, né? Tem registros oficiais de tudo que aconteceu. O marido, o irmão e a família da Sneha contestaram as interpretações feitas pela polícia de Nova York. Eles afirmaram que ela não foi demitida do Cabrini Medical Center por problemas com álcool, e sim por denunciar preconceito racial e sexual, embora o hospital tenha dito não haver registros dessas queixas. O Ron também rejeitou as alegações sobre a vida pessoal da esposa. Segundo ele, a Sneha frequentava bares lésbicos por se sentir mais segura após a agressão do colega de trabalho, mas ela não mantinha relações sexuais com as mulheres que conhecia. Em vez disso, ela passava o tempo ouvindo música, dormindo ou fazendo arte. Em 2006, o Ron classificou como ridículas as insinuações sobre a suposta bissexualidade da Sneha e afirmou que, mesmo que fossem verdadeiras, não explicariam seu desaparecimento. E tem duas coisas aí que eu concordo. Primeiro, que isso realmente pode não ter nada a ver com as investigações do desaparecimento dela. E segundo, que quando você é mulher e você acaba sofrendo muito assédio em bares, você às vezes se sente mais confortável indo a bares gays, entendeu? Que são super divertidos e super de boa e ninguém te incomoda. Ninguém vai chegar te assediando, como acontece na noite normal. Agora, sobre ela ir para casa com outras mulheres, o que elas faziam, realmente eu não tenho como saber, mas eu acho que o Ron tá sendo um pouco inocente. Sobre o consumo de álcool, o Ron disse que foi uma fase temporária, ligada à depressão após a demissão e que a Sneha estava se recuperando. O irmão dela, o John, também negou a história de que ele teria flagrado a Sneha com a namorada dele, a Urânia, chamando o relato de pura invenção. Mas existe o boletim de ocorrência de quando o vizinho chamou a polícia por causa da briga acontecendo na casa do John. E os relatos dessa ocorrência... Não era fofoca. Não era fofoca, né? Era o John... Os policiais chegaram e viram o John brigando com a Sneha e com a Urânia porque flagrou as duas juntas. O Ron, o marido da Sneha, ainda negou que o casal tenha discutido no tribunal em 10 de setembro, acusando a polícia de exagerar informações para encobrir falhas na investigação.
A família acredita que a Sneha acabou sendo julgada de forma mais severa por seu estilo de vida, algo que raramente acontece com vítimas do sexo masculino. Para eles, a sua personalidade foi dissecada de maneira injusta, desviando o foco da questão central, o mistério do seu desaparecimento. Apesar da família da Sneha contestar as conclusões da polícia, a justiça decidiu de forma diferente. Em 2003, o Ron pediu que a sua esposa fosse reconhecida como vítima do 11 de setembro, mas a lei exigia provas claras de que ela esteve exposta ao perigo naquele dia. O Ron argumentou que, por ser médica, a Sneha teria ido ajudar no World Trade Center e a mãe dela ainda relatou que a filha tinha mencionado planos de visitar um restaurante no local. Até o detetive Stark, responsável pelo caso, afirmou acreditar que ela tinha acabado morrendo nos ataques. Mas a curadora Ellen Weiner apresentou o relatório policial ao tribunal, sustentando que não havia provas de que a Sneha estivesse nas proximidades do World Trade Center na manhã de 11 de setembro. E em 2006, a juíza Renee Roth determinou que não era possível associar sua morte aos atentados e fixou a sua data legal de falecimento em 10 de setembro de 2004. O Instituto Médico Legal de Nova York, então, retirou oficialmente o nome da Sneha da lista de vítimas do terrorismo. O Ron também havia solicitado indenização ao Fundo de Compensação às Vítimas do 11 de setembro, mas o pedido foi negado porque a certidão de óbito da Sneha não mencionava os ataques e até a data da morte era diferente, não era o dia 11. Mesmo contestando as decisões e mantendo a convicção de que a esposa morreu tentando ajudar as vítimas, as autoridades sustentaram que a Sneha já estava desaparecida antes de 11 de setembro e que não havia provas de que ela estivesse viva naquele dia. Apesar dos advogados terem alertado que as chances de sucesso eram baixas, o Ron e a família Phillip decidiram recorrer. Em 31 de janeiro de 2008, um painel de 5 juízes reverteu a decisão da juíza Renee Roth, considerando mais provável a explicação de que a Sneha havia morrido tentando ajudar pessoas no World Trade Center. Na decisão, o juiz David Saxe afirmou: mesmo sem provas diretas que estabeleçam de forma irrefutável que o seu trajeto naquela manhã a levou ao World Trade Center no momento do ataque, as evidências mostram ser altamente provável que ela tenha morrido naquela manhã e naquele local, enquanto apenas a mais mera especulação leva a qualquer outra conclusão. O tribunal considerou improvável que a Sneha tivesse desaparecido deliberadamente, já que não havia indícios de planejamento, e concordou com o Ron, com o investigador Ken Gallant e o detetive Richard Stark, de que se ela tivesse morrido de outra forma, alguma evidência teria surgido nos anos seguintes. A essa altura já tinha passado 7 anos. Pois é. Com isso, a Sneha Phillip foi oficialmente declarada a vítima número 2751 dos ataques de 11 de setembro. O seu nome foi inscrito no Memorial Nacional e a causa oficial da morte foi registrada como traumatismo contuso. O Fundo de Compensação às Vítimas já estava encerrado, o que impediu que a indenização financeira fosse paga ao Ron ou à família, mas a decisão permitiu que o nome de Sneha fosse incluído nos memoriais oficiais, e para eles isso era suficiente. Apesar das dúvidas iniciais, a maioria dos investigadores concluiu que a Sneha morreu nos ataques de 11 de setembro. Essa hipótese se baseia nas imagens de uma mulher deixando o prédio onde ela morava às 8h43, pouco antes do impacto na primeira torre. O detetive Richard Stark afirmou ter 90% de certeza de que se tratava da Sneha, com base nas roupas, no cabelo e nos gestos,
semelhantes aos vistos no dia anterior. Como o edifício possuía 3 entradas no total e só a entrada principal possuía câmeras de segurança, é possível que a Sneha tenha voltado ao apartamento depois que o Ron saiu para o trabalho, às 6h30, sem ser registrada por outras câmeras. Ela pode ter entrado por uma das 2 entradas que não possuía câmera. Ela poderia também ter guardado as compras, descartado as sacolas e saído novamente às 8h43. Como o casal estava brigado, talvez ela estivesse tentando evitá-lo. E o Ron pode simplesmente não ter notado as coisas novas compradas pela esposa guardadas no armário dela, por exemplo. Eu tenho um marido que às vezes eu estou usando uma roupa que eu já usei antes, aí ele pergunta, essa roupa é nova? E eu acho isso muito engraçado, porque eu já usei aquela roupa antes. E aconteceu 2 vezes, muito recentemente, com o maio rosa e com o vestido branco que eu usei no ano novo. Então, assim, claramente, não são todos os maridos que sabem o guarda-roupa inteiro da esposa. Nem tem por que saber, eu também não sei seu guarda-roupa todo. E não acho que seria tão improvável, tão implausível que o Ron não tivesse reconhecido as coisas novas se a Sneha já tivesse guardado, entendeu? Anos depois, o detetive particular Ken Gallant afirmou que as imagens do saguão não eram da manhã de 11 de setembro, e sim do dia anterior, levantando dúvidas sobre a versão oficial. Isso gerou questionamentos sobre quem estaria certo. A polícia? A família? Ou será que tudo não passou de mais uma tentativa de tornar esse caso mais intrigante? Coisa que o John já tinha feito lá no início, né? Enfim. Além disso, nem todos acreditam que a Sneha teria corrido para ajudar nas torres em chamas. Um colega dela do Hospital Cabrini disse que a Sneha não tinha certeza sobre seguir a carreira médica, porque o seu verdadeiro sonho era ser pintora. Cheguei perto lá atrás. A Sneha teria feito medicina por pressão do pai, que também era médico. Além disso, é improvável que civis tenham conseguido entrar nos prédios naquele momento, já que a área estava sendo evacuada. Até os bombeiros que tentavam entrar, muitos deles que não tinham sido chamados, mas estavam se voluntariando, não podiam simplesmente entrar no prédio em chamas que desabou, entendeu? Então, os médicos também não estavam sendo permitidos. E se a Sneha estivesse prestando ajuda no térreo, na área de triagem, haveria registros visuais ou testemunhas. E caso ela tivesse sido atingida por destroços, o seu corpo provavelmente teria sido encontrado. Os corpos que nunca foram identificados foram os das pessoas que estavam nos aviões que atingiram as torres e que estavam nos andares de impacto ou nos andares acima. Quem conseguiu escapar e morreu lá embaixo por causa do desabamento ou por causa dos destroços, essas vítimas foram sim identificadas. E eu acho que esse seria o caso da Sneha, Que entendeu? estava por baixo. Nessa teoria de que ela foi ajudar, foi socorrer vítimas, ela estaria ali embaixo. Mas tem outras teorias que botam ela lá em cima. Calma aí. Mesmo que a mulher vista nas imagens do prédio não fosse a Sneha, o depoimento da mãe dela indica que ela pretendia visitar o restaurante Windows on the World no World Trade Center. Embora o restaurante tivesse fechado naquele dia, a Sneha poderia não saber disso ou poderia ter ido a outro restaurante na Torre Norte, o que deixaria ela acima do ponto de impacto. E nesse cenário, ela poderia sim estar entre as mais de 1.000 vítimas que nunca foram identificadas. Também é possível que a Sneha tenha morrido nos ataques de forma menos heróica do que os seus pais imaginam. Talvez após passar a noite com uma mulher misteriosa e ir tomar café da manhã na torre. E se a acompanhante dela também morreu no atentado, isso explicaria por que ela nunca se apresentou. Outra hipótese sugere que a Sneha poderia estar no Hotel Marriott, que ficava dentro do complexo do World Trade Center. Algumas pessoas ficaram presas no saguão do hotel quando o prédio desabou, e o hotel ficava no andar 80 e pouco, se eu não me engano. E nem todos os corpos foram recuperados.
cerca de 50 pessoas morreram ali, incluindo 2 funcionários cujos restos mortais nunca foram encontrados. Se a Sneha tivesse hospedada no hotel, ela poderia estar entre essas vítimas. Há também a possibilidade de que ela estivesse no Millennium Hotel do outro lado da rua. Embora o prédio não tenha desabado, a fachada foi gravemente danificada e 12 hóspedes morreram. Devido à contaminação tóxica, o interior do prédio também precisou ser demolido. Outra teoria sugere que a Sneha poderia estar na residência artística dos andares 91 e 92 da Torre Norte. Como ela gostava de arte e se relacionava com artistas, talvez a Sneha conhecesse alguém que trabalhava ali. Os estúdios funcionavam quase como moradias, e um dos artistas, o Michael Richards, passou a noite no local antes dos ataques e morreu no atentado. E, curiosamente, o Michael Richards fazia umas esculturas que mostravam aviões atacando pessoas, entendeu? Indo ao encontro de pessoas. Nossa. E ele morreu dessa forma. É meio bizarro, né? Como choveu muito naquela noite, se a Sneha estivesse em um desses estúdios, é possível que ela tenha ficado presa no local e dormido por ali. Apesar de tudo, ainda há esperança de que os seus restos mortais sejam identificados. Cerca de 40% das vítimas do 11 de setembro ainda não foram oficialmente reconhecidas, principalmente devido à dificuldade na extração de DNA. Com o avanço da tecnologia, cresce também a chance de que todas as vítimas sejam um dia finalmente identificadas. Olá, ouvintes queridos. Vou interromper rapidinho para pedir pela primeira vez no ano para vocês apoiarem a gente. Todo mundo aqui sabe que nós somos do Rio de Janeiro, nosso sotaque não deixa mentir, e tá fazendo um calor de 30 graus à noite dentro de casa. Imagina durante o dia. A conta de luz de dezembro veio rasgando e com certeza janeiro vai ser cruel também. Então eu peço encarecidamente que você se torne um apoiador. Para garantir que a sua podcaster de crimes não resolvidos preferido possa escrever e gravar os programas sem ficar pingando de suor num ambiente fresquinho. Se isso não convencer, eu não sei mais o que convence. A principal questão sobre o desaparecimento da Sneha é onde ela esteve na noite de 10 de setembro. Uma das teorias sugere que ela foi assassinada após conhecer alguém naquela noite, já que ela costumava sair sozinha, beber e às vezes passar dias fora de casa. No entanto, não há provas conclusivas que confirmem essa hipótese. Caso a Sneha tenha sido assassinada, embora um ataque aleatório não possa ser descartado, é mais provável que o agressor fosse alguém do seu convívio. Estatisticamente, crimes são mais comuns entre pessoas conhecidas. O médico que a Sneha acusou de agressão também havia registrado uma queixa contra ela e ambos estiveram no tribunal naquela manhã, o que levou a especulações sobre um possível confronto que pode ter saído do controle. Nos últimos tempos, a Sneha vinha agindo de forma mais imprudente, consciente de que a sua vida pessoal e profissional estava em colapso. Para ela, o responsável por essa situação era o homem que ela afirmava tê-la agredido, o que pode ter alimentado uma revolta com consequências fatais. O John, o irmão da Sneha, mentiu para a imprensa ao afirmar que havia falado com ela no dia 11 de setembro e apresentou versões contraditórias sobre a última vez que a viu. Essas inconsistências levantam questionamentos sobre o seu possível envolvimento, especialmente porque o John morava a poucos minutos da loja Century 21, onde ela foi vista pela última vez, e porque os dois estavam brigados quando a Sneha desapareceu. Caso ela tenha ido à casa do irmão naquela noite, isso não significa automaticamente que o John a teria machucado, mas certamente justificaria uma investigação mais aprofundada. A justificativa do John para ele ter mentido no dia 11, lá quando ela desapareceu, também soa frágil. Ele afirmou que ele queria chamar mais atenção para o caso da irmã.
Mas a sua versão levou o público a acreditar que a Sneha havia morrido nos ataques de 11 de setembro, o que, na prática, desviou qualquer busca ativa por ela em outros lugares. Se a Sneha não morreu nos atentados, mas foi sequestrada ou assassinada, essa mentira teria beneficiado diretamente o responsável, já que a atenção da polícia e da mídia foi direcionada para outro cenário. Anos depois, o John afirmou que ele estava fazendo um churrasco na varanda na noite do dia 10, a noite do desaparecimento da irmã. Inicialmente, ele disse que estava sozinho, e mais tarde ele passou a afirmar que estava com a namorada, Urânia. O relato é meio suspeito, já que uma forte tempestade atingia a região naquela noite. Então, se tem uma tempestade rolando, como você está fazendo churrasco na varanda aberta, né? Seria fundamental ouvir a versão da Urânia sobre isso. Se ela realmente estava com o John, como a sua história se sustenta? Além disso, alguém já comparou a descrição da mulher misteriosa feita pela vendedora da Century 21 com a aparência da Urânia? Nas poucas imagens públicas disponíveis dela, a Urânia parece ter pele morena, estar na casa dos 30 anos e corresponder a essa descrição de uma mulher indiana de baixa estatura. É possível que a Sneha tenha encontrado com a Urânia na seção de calçados da loja. Com a chuva intensa, talvez elas tenham decidido ir até o apartamento do John, que ficava mais próximo. Uma tentativa de reconciliação com o irmão poderia ter se transformado em conflito. O John pode ter agredido a Sneha sem a intenção de matá-la, e um acidente como uma queda com traumatismo craniano pode ter sido fatal. Em pânico, John e Urânia teriam tentado encobrir o ocorrido, aproveitando o caos das horas seguintes aos ataques. Essa teoria, no entanto, apresenta falhas importantes. Como a Urânia conseguiria manter silêncio por tanto tempo? E por que ela protegeria o John? Naquela época, eles eram só namorados. Depois disso, eles até se casaram e chegaram a ter um filho, mas se divorciaram logo depois. E a Urânia, hoje em dia, eu achei ela no Facebook, ela é bissexual, ela tem relacionamentos com mulheres e tal, e então isso também não me surpreende, já que ele flagrou ela com a irmã, né? Mas, enfim, nessa época, eu entenderia se ela estivesse protegendo o pai do filho dela, por exemplo. Mas nessa época, eles ainda eram só namorados. Então, sei lá. E, além disso, não há uma explicação clara para o descarte do corpo. E com a tempestade daquela noite, enterrar alguém seria muito improvável. Ainda assim, ao associar a Sneha às torres, o John fez com que ninguém a procurasse em outro lugar. Mesmo que o corpo tivesse sido encontrado depois, ele poderia ter sido classificado como de uma vítima não identificada do 11 de setembro. Houve, de fato, casos de restos mortais irreconhecíveis que nunca foram reclamados por familiares. Eu não acredito necessariamente que o John seja culpado, né? Eu estou apenas explorando cenários possíveis. E outro cenário que aparece com frequência entre as teorias desse caso é o de que o marido da Sneha, o Ron, possa ser o responsável. O casal teria discutido intensamente no tribunal no mesmo dia e a Sneha vinha se envolvendo com outras mulheres, passando noites fora de casa, um comportamento que dificilmente seria bem aceito em um casamento tradicional. Alguns pontos do relato do Ron também levantam dúvidas, como a ausência de pegadas no interior do apartamento, já que nós só temos a palavra dele a respeito disso, e a sua falta de memória sobre a ligação feita às 4 da manhã. Ainda assim, o seu comportamento posterior não parece suspeito. Ele se afastou do trabalho, contratou um detetive particular, se mudou para a casa dos pais da Sneha e nunca foi considerado culpado pelos parentes dela. Por outro lado, a versão de que a Sneha frequentava bares lésbicos apenas para pintar, ouvir música e conversar soa um tanto ingênua. Embora isso seja possível, ela sair repetidamente com desconhecidas até tarde da noite, né?
Ir embora do bar para casa dessas desconhecidas é algo que costuma envolver interesses mais íntimos. É possível que o Ron tenha preferido acreditar nessa explicação por conveniência ou negação. A família da Sneha parece se preocupar muito com a sua imagem pública e talvez prefira a narrativa heróica, que é mais confortável do que encarar os aspectos difíceis da sua vida pessoal. Enquanto a polícia a retratou como uma médica problemática e alcoólatra, a família e o marido tentaram apresentá-la como uma figura quase idealizada. E a verdade provavelmente está ali num meio termo. A Sneha era uma pessoa complexa, com qualidades e falhas como todos nós. A polícia investigou o Ron e não o considera suspeito. Ele demonstrou desespero na busca pela esposa e fez esforços reais para encontrá-la. Ainda assim, a profundidade da investigação é bastante questionável, já que, por exemplo, o computador dele foi apreendido e devolvido sem análise. Se os ataques de 11 de setembro não tivessem ocorrido, é muito provável que a investigação tivesse sido mais ampla e mais rigorosa. A mulher vista com a Sneha na Century 21 é um elemento central na teoria de crime. Não se sabe se elas já se conheciam ou se o encontro foi casual, o que explicaria a ausência de registros de um contato prévio. O fato dessa mulher nunca ter se apresentado levanta suspeitas. A hipótese mais sombria é o seu possível envolvimento no desaparecimento da Sneha, mas também há outras explicações: um relacionamento secreto, medo de exposição, restrições culturais, proteção da imagem da Sneha ou até a possibilidade de que ela própria tenha morrido nos ataques de 11 de setembro. O maior obstáculo à teoria de crime é a filmagem do saguão e a dúvida sobre se a mulher registrada às 8h43 é realmente a Sneha e se as filmagens de fato são daquele dia. Eu acho que sim, porque é o que a polícia afirma, né? A polícia em si não tem motivo para mentir. Mas o Ken Gallant levantou algumas dúvidas a respeito disso. Se a mulher for a Sneha e a gravação for do dia 11, isso enfraquece a ideia de que algo tenha ocorrido com ela na noite do dia 10 de setembro. Além disso, a ausência de um corpo dificulta ainda mais essa hipótese. Embora o caos do 11 de setembro pudesse ter encoberto evidências, é provável que os restos mortais da Sneha acabassem sendo encontrados de alguma forma. Ainda mais se ela morreu na região. Era uma região que estava sendo altamente policiada nos dias seguintes, né? Com várias buscas acontecendo ali e tal. A vida da Sneha estava em declínio. A sua carreira médica antes promissora estava prestes a desmoronar e havia dúvidas sobre o seu desejo de continuar na profissão. Ela enfrentava acusações criminais, conflitos no casamento e questionamentos sobre a sua vida pessoal e a sua sexualidade, além da pressão de corresponder às expectativas de uma cultura conservadora. Nesse período, a Sneha estava deprimida, consumia muito álcool e se envolvia com estranhos, seja para relações íntimas, projetos artísticos ou simplesmente companhia. O Ron chegou a incluir hospitais psiquiátricos em suas buscas, preocupado com o estado mental da esposa. A combinação de estresse, frustrações e instabilidade emocional pode ter levado a Sneha a tomar decisões impulsivas. Isso levanta a possibilidade de que, após o indiciamento naquela manhã, no tribunal, ela tenha cometido suicídio. Caso isso tenha ocorrido, os seus restos mortais podem nunca ter sido encontrados, como no caso de alguém que se jogasse de uma ponte e fosse levado pela correnteza do rio Hudson, por exemplo. A próxima teoria sugere que a Sneha teria decidido fugir para escapar de uma vida que parecia estar desmoronando. Essa hipótese inclui a possibilidade de que ela fosse lésbica ou ao menos bissexual e que quisesse abandonar tudo para viver de forma mais autêntica. No entanto, não havia indícios de qualquer preparação para uma fuga.
a Sneha deixou para trás seus documentos, seus óculos e outros itens essenciais. Uma análise forense detalhada do seu computador também não encontrou pesquisas sobre como desaparecer, viver sob outra identidade ou recomeçar em outro lugar sem deixar rastros. Uma versão mais extrema dessa teoria afirma que a Sneha teria usado o caos dos ataques de 11 de setembro como cortina de fumaça para começar uma nova vida. Em 2005, um cartão postal anônimo foi enviado ao site Post Secret. Ele mostrava as torres gêmeas em chamas, ele tinha sido desenhado à mão e trazia a mensagem: "Todos que me conheciam antes do 11 de setembro acreditam que estou morto." Morto ou morta, porque em inglês não tem essa diferença de gênero. Seria apenas uma farsa cruel ou um possível sinal de Sneha, que era uma aspirante artista que já havia até adiado a faculdade de medicina para pintar na Itália, indicando que ela havia escapado e finalmente vivia a vida que desejava? O estilo de desenho especificamente daquele cartão postal era bem parecido com o estilo de desenho que a Sneha gostava de fazer, entendeu? Uhum. Existem poucas evidências de que a Sneha tenha entrado no World Trade Center ou morrido nos desabamentos. O que se sabe é que ela enfrentava graves problemas profissionais, legais e emocionais, além do abuso de substâncias. Nessa fase instável, muitas coisas poderiam ter acontecido após uma noite bebendo em Nova York. É possível que ela tenha ido ao apartamento de alguém que pode ter ajudado a sua fuga ou simplesmente guardado silêncio. Em uma cidade como Nova York, desaparecer sem chamar a atenção é relativamente fácil. Impulsiva e com a vida em colapso, a Sneha talvez tenha aproveitado uma oportunidade para desaparecer. O problema dessa teoria é que quando a Sneha foi vista pela última vez, ela carregava apenas alguns pertences. Ela não voltou ao apartamento para buscar nada útil para um desaparecimento planejado, não houve qualquer atividade em suas contas bancárias ou digitais e, o mais importante, nunca houve avistamentos da Sneha em lugar nenhum. Não se sabe exatamente o que a Sneha fazia nas noites em que ela saía sozinha. Dado ao seu comportamento impulsivo e a falta de cuidado com a própria segurança, não é impossível que ela frequentasse lugares considerados perigosos, como as margens do rio Hudson. Por isso, também existe a possibilidade de que ela tenha sofrido um acidente na noite de 10 de setembro. Ela pode ter escorregado e caído no rio, por exemplo. Pessoas podem desaparecer rapidamente na água, especialmente em uma noite chuvosa e sem testemunhas. Nesse cenário, não haveria crime ou conspiração, apenas uma tragédia acidental. Os pais da Sneha mantiveram um quarto da filha na casa deles exatamente como ela o deixou, como uma forma de homenagem com fotos e diplomas nas paredes. Eles preferiam visitar o memorial do World Trade Center em dias tranquilos, como no aniversário da Sneha, para sentar em silêncio perto do banco com o seu nome e lembrá-la de forma meditativa. A mãe dela, Ansu, afirmou que não tem esperança de que a filha esteja viva e disse que, para ela, é mais reconfortante acreditar que a Sneha morreu nos ataques do que aceitar a possibilidade de que a filha tenha sido assassinada ou algo assim. A família da Sneha manteve uma relação próxima com o Ron Lieberman. Com o apoio dos pais dela, ele se casou novamente em 2010 e continuou em contato frequente com a família, visitando-os com a sua nova esposa e a sua filha. Atualmente, o Ron vive na Califórnia e trabalha como médico de emergência. O pai da Sneha já faleceu e a sua mãe mora hoje em uma casa de repouso. É improvável que a verdade sobre o desaparecimento da Sneha seja esclarecida sem a identificação dos seus restos mortais ou de suas joias, como a aliança de casamento, anel de noivado, os brincos de diamante e o colar Minu que ela sempre usava.
A família acredita que esses itens poderiam ter resistido ao calor dos incêndios, principalmente o colar Minu, que tinha um pingente de diamante em formato de lágrima. Eles enviaram descrições e imagens das joias para comparação com mais de 1.300 objetos recuperados no Marco Zero. Em certo momento, eles receberam uma carta da prefeitura que parecia promissora, mas acabou sendo apenas uma resposta padrão. Com a decisão judicial que reconheceu a Sneha como vítima do 11 de setembro, o caso foi oficialmente encerrado. Embora isso seja meio frustrante para quem gostaria de ver a investigação reaberta, é improvável que existam provas suficientes para responsabilizar alguém. Talvez seja mais reconfortante permitir que a família continue acreditando na versão heróica da sua morte. E por mais que eu fique em dúvida se ela morreu nos atentados ou não, eu pessoalmente acho justo que o nome dela esteja lá no memorial e entre as vítimas, para os parentes dela terem um encerramento, né? Poderem viver o luto. Também aconteceu que o atentado influenciou na investigação. Com né? certeza. Foi ofuscado, todo mundo só procurou ela ali. Sim, foi entendeu? negligenciado também. Então, assim, se ela não foi, o atentado também é responsável por isso. É responsável por alguma coisa, né? Segundo o jornal New York Times, o Instituto Médico Legal de Nova York recebeu autorização para usar uma nova tecnologia de DNA na análise de restos mortais de cerca de 1.100 vítimas que ainda não foram identificadas do Marco Zero. Fragmentos minúsculos do tamanho de balas tic-tac estão sendo examinados na tentativa de solucionar mais casos e, quando possível, devolver os restos mortais às famílias. Assim, permanece a possibilidade, talvez tão pequena quanto esses fragmentos, de que um dia se prove o que aconteceu com a Sneha Philip. Esse episódio foi feito graças à colaboração dos nossos queridos apoiadores, em especial a Renata Oliveira, que sugeriu esse caso para mim no nosso grupinho do Telegram pelo menos 3 vezes e eu prometi para ela que eu ia fazer. Então tá aí o caso que você tanto queria, Renata. Eu espero que você tenha ficado satisfeita, né, com esse episódio, com a forma que eu contei essa história da Sneha. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, quiser me pedir para fazer algum caso que você goste muito e ganhar um agradecimento, nesse caso ou em algum outro, é só você acessar o Apoia-se ou o Orelo, escolher a sua categoria e vir fazer parte do nosso grupinho de apoiadores, que é muito divertido. Você também vai ter acesso à gravação em vídeo dos episódios com todos os meus erros e todos os meus diálogos com o meu marido. E vai poder escutar os episódios antes do lançamento oficial deles. Né, Alexandre? Isso aí, Marcela. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Onde a Sneha passou a noite de 10 de setembro? Ela saiu da Century 21 com a mulher misteriosa e ficou com ela? Se sim, por que essa pessoa nunca se apresentou? A Sneha foi realmente vítima do 11 de setembro ou seu desaparecimento não teve relação com os ataques? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar o que você achou desse caso, qual a sua teoria preferida. Deixe seu comentário aqui no Spotify, onde você estiver escutando esse episódio. E vai lá no nosso Instagram também para você conferir as imagens desse episódio, né? Isso é algo que eu sempre esqueço de falar. E a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.